Sabe uma coisa? Acho que é até bom, às vezes, ser-se ridículo. Até é melhor. É mais fácil perdoarmos uns aos outros. É também mais fácil resignarmos-nos. Não se pode compreender logo tudo de uma vez. Não se pode começar logo com a perfeição. Para alcançar a perfeição, deve-se, antes disso, não compreender muita coisa. É que, provavelmente, se compreendermos demasiado depressa, compreenderemos mal. E aí, pessoal, preparados para Dostoiévski? Hã? Essa aqui vai ser aquela conversa com o terapeuta que você nunca teve. Vamos ver. Você vai entender o que eu tô falando, tá bom? Mas fica até o final pra gente conversar. Vamos lá? Vamos lá. Estamos aqui, Refúgio Eremita, de volta a mais um vídeo no canal. Olha, já foram várias as tentativas de gravar esse livro aqui, mas não deu certo, porque é um livro muito, talvez seja o livro mais difícil que eu vou trazer análise para vocês aqui, porque ele não é só um livro, ele é um compilado de várias coisas, de várias reflexões tão profundas, tão verdadeiras, tão reais, tão atuais, que muitas vezes a história é o que menos importa por aqui. Estamos falando do nosso único, inigualável, russo, mais querido, Fyodor Dostoiévski. Olha aqui, nós estamos com O Idiota, livro do coração aqui, sensacional, que obra diferente. Estamos aqui com esses dois exemplares que foram os usados na leitura. Por que eu usei dois? Porque é o que a gente tem, senão poderia usar mais. Essa aqui do Clube de Literatura Clássica é uma tradução exclusiva do clube para o Brasil aqui, que é do casal já bastante conhecido em traduções do russo, que são o Felipe e a Nina Guerra. Felipe português, Nina russa. Eles são um casal que já fazem um trabalho exímio de traduções de obras do russo direto para o português, tá? É um português mais Portugal, mas é maravilhoso isso aqui. É um texto muito próximo do que Dostoiévski escrevia, até pela crueza do texto. Não tem muito floreio, não. Então, aqui tá bem próximo do que a gente pode encontrar se fosse ler no russo, tá? Essa aqui é outra tradução que eu gosto muito, que é uma que está em domínio público, tradução de José Geraldo Vieira. Ele pegou de um exemplar já traduzido para o francês, que é o que tinha na época. Porém, eu gosto desse texto, gosto muito da tradução do José Geraldo Vieira. Eu acho que assim, ela tem um pouco mais de beleza no texto vernacular ali da língua portuguesa. Ele usa mais palavras, digamos, bonitas, mais poéticas em vários momentos. O texto fica mais belo, vamos dizer assim. No entanto, a essência do texto está aqui. E isso é muito legal e é bonito de ler na versão do José Geraldo Vieira. Não é demérito nenhum, na minha concepção, você lê num texto que foi traduzido do francês e não do russo, neste caso, ok? Então, qualquer uma que você conseguir aí, vai valer, beleza? O livro Idiota, ele foi publicado em 1869. Ali
digamos que ele faz parte daquele rol dos grandes livros do Dostoiévski, né? Juntamente com os Irmãos Karamazov, com Crime e Castigo, com o Adolescente e os Demônios, vamos dizer assim. O Idiota faz parte dessa turma dos livros mais robustos, em questão de volume, né? E também, talvez, conhecidos do autor. Esse livro, ele é peculiar, porque, na verdade, apesar de ele ter uma história com começo, meio e fim, o menos importante do livro é a história, na minha concepção. Porque aqui há um livro com diversas entradas de reflexões filosóficas. E para isso, o autor ele usou muito genialmente os personagens. Já é muito comum, inclusive, do Dostoiévski, trazer pensamentos do próprio para dentro da obra que ele está escrevendo. E aqui eu creio que seja um dos livros que mais existem o Dostoiévski no livro. Inclusive, já na sua primeira concepção de qual personagem seria o protagonista. Aqui temos uma faceta, temos um antítipo, um arquétipo do Cristo no personagem principal, que é o Príncipe Mushkin. O Príncipe Mushkin, ele é uma figura extremamente peculiar e que talvez ainda não tenha sido na sua inteireza, aliás, não tenha sido do jeito que foi feito aqui, trazido em nenhuma obra literária. Aqui nós temos uma carga de personagem completamente exclusiva. A formação do Mushkin, ela é muito única. O Príncipe Mushkin é essa figura onde vai ter um papel de confronto, de provocação, de espelho para o ambiente ao qual ele vai ser jogado. Que aqui nós estamos falando de uma Rússia século XIX, onde estava acontecendo de maneira muito rápida uma influência ocidental, liberal na cultura russa. E o Dostoiévski, ele era um cara extremamente contra essa transformação da Rússia ortodoxa, da Rússia com os seus valores morais muito bem consolidados, com suas crenças, com seus maneirismos, com seu costume. Principalmente quando a gente olha para Moscou, onde ali sim existiam as pessoas que estavam mais em defesa do povo, do que é a Rússia, a mãe Rússia, de fato. E com a influência ocidental vinda principalmente após a Revolução Francesa, com o pensamento iluminista, liberal, entrando através das grandes famílias, principalmente, ou através da cultura que estava chegando ali, começando a afetar o comportamento cotidiano do povo russo, principalmente vindo para São Petersburgo, né? Que ali é o berço da cultura russa nessa época, ali onde existiam todos os autores, era ali que a maioria das histórias eram criadas pelos autores. O Dostoiévski ele usa muito São Petersburgo, praticamente em toda a sua obra, e, consequentemente, com um romance trazendo todos os pontos que ele entendia que ali estavam afetando, de alguma forma, o bom e saudável andamento, desenvolvimento do povo russo nos moldes os quais ele entendia como sendo os corretos. Para vocês aí, talvez vocês não saibam, o Dostoiévski teve uma vida extremamente difícil, né?
Dostoiévski ele foi um cara problemático em sua realidade, porque ele enfrentou diversas situações que afetaram a saúde dele, afetaram a sua existência como ser humano, porque ele assumiu alguns vícios na vida. Ele tinha sim vícios em jogo, principalmente, que isso também é retratado em outras obras. Ele sofreu algumas perdas na família, ele foi viúvo 2 vezes, sofreu perdas também de filhos, ou seja, ele teve uma vida muito sofrida. E também acabou sendo condenado à morte em algum momento, sim, por conta de descobertas ali da coroa nos grupos de pensadores revolucionários a qual ele fazia parte. Esses grupos considerados ali conspiracionistas, né, foram praticamente todos detidos ali para condenação, né, a pena capital na época. E em última hora do fuzilamento dele, houve uma carta de alforria dada pelo czar na época, transferindo na verdade, revogando essa pena, fazendo com que ele, na verdade, fosse condenado a trabalhos forçados na Sibéria, que inclusive gerou outras obras do autor por conta dessa condenação, e também fizeram com que o autor ficasse extremamente perturbado com algumas coisas e originando vários questionamentos, vamos dizer assim. O Dostoiévski ele foi um cara que teve uma vida difícil, né? E mesmo assim não deixou de escrever obras magníficas. Aliás, se a gente for parar para pensar, autores que são geniais, a maioria deles não teve uma vida muito fácil. Vamos falar, vamos considerar, tá bom? Pois bem, vamos então já voltar para a história, porque eu quero trazer um contexto, mas eu vou jogar um panorama muito raso do que é a história do Idiota, tá? E aproveitando, porque eu já tentei fazer assim essa coisa do de contar e jogar as situações que acontecem no livro, mas isso vai ficar gigantesco, não deu certo. Cada vídeo que eu tentei fazer deu mais de 1h30, então não tem como. O que eu vou fazer? Eu quero trazer fragmentos que vão possibilitar a você que vai ler o livro, ou que você vai reler, ou até mesmo vai começar a ler agora, já tenha, de certa forma, um contexto das coisas, para que quando você se deparar com o que eu vou comentar aqui, você captar e ainda ajudá-lo a pegar mais coisas, porque a gente nunca pega tudo, né? Aliás, é para isso que eu tô aqui conversando com vocês. E eu não sou o dono da verdade, e tudo que eu venho falando é porque eu tive aquela percepção naquele momento, mas eu posso muito bem, em outras divagações, vamos dizer assim, trazer outras reflexões do que estava ali escrito, do que está escrito no livro. E isso que é legal. Essa dialética é saudável e eu, inclusive, incentivo vocês para, se eu tiver alguma coisa ainda faltando do que eu vou falar aqui, porque com certeza vai faltar, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários as impressões de vocês, o que vocês estão conseguindo absorver também da obra, tá bom? Então vamos lá. A tradução é muito simples, tá? Muito simples, porque ela conta a história desse rapaz que eu comentei no começo, que é o príncipe Mishkin, que é extremamente peculiar, que ele fica 5 anos fora da Rússia em tratamento para uma doença que ele tinha, doença de epilepsia. E ele vai para a Suíça, tutorado por um doutor que, sabendo da condição do garoto, que ali, de certa forma, é um jovem que não tem parentes, os pais acabaram falecendo, e ele foi tutorado por esse médico, sabendo da situação dele, inclusive de maneira gratuita, ele resolve educá-lo e tratar da doença lá nos Alpes suíços, que costumeiramente é usado como cenário para esse tipo de obra de tratamentos, enfim. Podemos até colocar a obra Montanha Mágica do Thomas Mann, que também se passa nos Alpes suíços, mais precisamente numa mansão para tuberculosos, pessoas com doenças pulmonares, que situa-se ali naquela região de Davos, né? Então,
Dostoiévski ficou 5 anos naquela região e não só ali, como também conhecendo muito da cultura ocidental da Europa. E isso deu a ele uma bagagem muito grande. Na verdade, não foi o Dostoiévski, né? O príncipe Mishkin. Falei Dostoiévski, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O príncipe Mishkin, ele ficou ali por esse tempo, 5 anos estudando, adquirindo conhecimento, cultura, cuidando da sua saúde. E passados esses 5 anos, com a doença dele em tese já estabilizada, ele resolve voltar para casa porque ele fica sabendo, né, de certa forma, que existem ainda alguns parentes vivos que poderiam ali ajudá-lo, né? E nessa ele volta numa viagem de trem comunitário, aqueles trens coletivos que levam a penca de gente na época, isso aí era muito comum, gente de vários lugares que vão pegando esses vagões e chegando até o lugar de destino de cada um. Lá nesse trem ele vai conhecer dois personagens que vão permear a obra toda, durante todo o livro, são importantíssimos, né? E o Mishkin ali vai conhecer, de certa forma, o seu duplo, que é a figura antagônica da história, que é o Parfion Rogojin. O Parfion Rogojin seria o seu algoz ali, mas não dá pra gente definir como algoz, mas sim essa figura do duplo, onde não é exatamente nada que é o Mishkin. Ele é exatamente o oposto do Mishkin. E também temos o Lebedev. O Lebedev também é um cara extremamente interessante, um personagem que tem, de certa forma, um alívio cômico na história, mas também traz muita discussão, muito do que o Dostoiévski escreve ou pensa na época, usa o personagem Lebedev para as suas entradas reflexivas no livro, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, se der. Esses dois acabam vendo a personalidade do Mishkin ali e já percebem que ele é diferente, ele é até meio inocente, meio idiota. E já começa aí a formação do porquê do título. Porque ele é extremamente avesso à realidade a qual ele foi transportado com esse trem numa Rússia completamente estranha aos olhos desse personagem. Toda a história ela vai se permear por essa estranheza de um personagem principal para com a convivência no ambiente ao qual ele foi inserido no seu retorno. Ou seja, ele retorna nessa busca direcionado a conhecer supostos parentes vivos que porventura poderiam dar a ele algum abrigo, alguma coisa, porque ele chega simplesmente sem nada e acaba sim conhecendo uma prima que é viva e ele vai até essa prima. E aí já nós somos apresentados a o primeiro núcleo grande da história. O primeiro núcleo grande da história é a família Epanchin. Família Epanchin, que tem ali o marido, o general Epanchin, e a prima distante do Mishkin, que é a Lisaveta Prokofievna Epanchin, com suas 3 filhas, belíssimas em idade núbil. As 3 estão naquela idade de casar, ou seja, eles estão procurando oportunidades para casar suas filhas de maneira excelente, achar bons partidos para suas filhas. Essas 3 meninas são muito interessantes, personagens muito bons. Inclusive, vou fazer o seguinte: pega seu bloquinho de notas e vai anotando esses núcleos aí, porque se você vai ler Dostoiévski, você vai ter que fazer aí a árvore genealógica, tá? É importante para você não se perder. Quando você já pega a prática, fica beleza, mas enquanto isso, vai anotando. Ou seja,
Mishkin chega na família Epanchin, que tem ali 5 personagens. O general Epanchin, Lisaveta Prokofievna e as 3 filhas, Alexandra, Adelaida e Aglaia. 3 filhas em ordem de idade, tá? E essas 3 filhas que vão, muitas vezes, alimentar várias cenas do romance, porque elas querem conhecer quem é esse cara, quem é esse garoto aí de 20 e poucos anos. Ele tem ali mais ou menos 24 ou 25 anos. Chega ali todo estranho, todo diferentão, né? Então, e o cara até bem aparentado, elas também lindíssimas, todas elas são muito bonitas. Então, tem esse travamento de conhecimento que aí vai ligar para outro núcleo de família. Esse núcleo de família secundário é o núcleo dos Ivolgin. Os Ivolgin aparecem como? Aparecem porque dentro dessa família Panchin trabalha o menino não, né? Ele tem seus 20 e poucos anos também, que é o Ganya. Temos esse personagem que trabalha como secretário da família Panchin. O nome dele é o Gavrila Ardalyanovich Ivolgin, e mais conhecido como Ganya. Pois bem, o Ganya é aquele personagem que o Dostoiévski ele coloca na trama para trazer uma das entradas que ele faz de alguns questionamentos que o autor tinha na época ali que estava vivendo. Diante dessa Rússia em processo de transformação, Ganya era um dos personagens muito facilmente encontrados ali naquele ambiente. Ele é um desses, inclusive dotado de boa inteligência, de sagacidade, acima da média, vamos dizer assim, e com isso, usando de todos os seus recursos para se dar bem, né? Em detrimento muitas vezes do que outras pessoas forem colher com as suas atitudes, tá? Por quê? Ele trabalhava para a família Panchin, que é uma família, sim, que herdou, que é uma família nobre, né? Que tem ali certa relevância social. E a família do Ganya não. A família do Ganya é uma família mais simples. A família dos Evolgin é uma família mais simples. E ele, sabendo disso e sabendo da situação da família, estava nessa busca para romper com isso, né? E quando entra o personagem Mishkin na história, ele se sente um tanto quanto ameaçado das suas motivações, das suas ambições, porque o Mishkin ele nada mais é do que uma figura de confronto, um espelho para muitas vezes nós enxergarmos os nossos piores fantasmas. A figura do Mishkin nessa história, ela é a figura de confronto. Ela é a figura onde ela vai trazer a contemplação do belo, que é a maior temática do livro. É onde você traz o belo onde não existe o belo, onde já se perdeu o belo. E para que você entenda o belo, você precisa, não de maneira superficial, mas você precisa contemplar para que você consiga entender o que é o belo. E ali, nessa sociedade onde as pessoas estão todas buscando os seus interesses de maneira muito mais do aparentar ser do que realmente ser, a essência ela não existe nessa sociedade. A essência ela se perdeu nesse processo de transformação que a Rússia vinha enfrentando. E a figura do Mishkin ela vem para trazer a essência, o mais profundo, o mais contemplativo, o mais próximo do que é a verdade, porque a verdade ela é
o belo. O belo só pode ser atingido ou contemplado quando você começa a entender a verdade ou fica próximo da verdade. Você entende a verdade. De outra maneira, não é possível você enxergar o belo. E isso é o que o Dostoiévski quer trazer com esses confrontos que existirão durante toda a obra, com diversos personagens, e assim criando as rivalidades, criando os choques culturais, os choques de ideais. Mishkin é uma figura praticamente um arquétipo de Jesus Cristo nesse ambiente extremamente hostil a dar valor ao que realmente importa na alma, nas ideias, na transcendência, para você buscar o etéreo, o divino. Aqui a Rússia já não existia mais isso. A Rússia aqui ela estava tomada por um ideal de questionamentos, um ideal ateísta, onde você desmerece o divino, onde você busca desqualificar o que é transcendental, desqualificar para que a própria força de cada um é que poderia ser o agente transformador das realidades. E isso é o ponto o qual permeava essa influência da Rússia, que nós entendemos como aquela coisa do niilismo, né? O niilismo nada mais é do que essa desqualificação das coisas, você trazer o vazio existencial, você desqualificar tudo e viver de uma maneira extremamente jogada, né? Inclusive eu fiz uns apontamentos aqui, eu quero ler com vocês, porque é exatamente essa questão que o niilismo ele é retratado em alguns personagens que existem na obra, tá? Por exemplo, o próprio Ganya, e mais para frente nós vamos conhecer um amigo do Ganya, pessoas que são amigas ali entre si que acabam aparecendo na história, que também tem esse pensamento niilista, que no caso esse pensamento do niilismo, ele gera de certa forma uma paralisia existencial, né? Porque você, quando você perde toda a motivação para crer em algo, você simplesmente acaba não tendo motivos para continuar. E isso é um ponto. Existe uma situação no niilismo onde você estabelece o caos existencial, onde você simplesmente rejeita todos os valores já impostos, que são valores positivos e morais e que, de certa forma, sustentaram até então uma sociedade saudável, e troca isso por uma desqualificação das coisas e um pensamento extremamente destrutivo. Pensamento onde você vai estar num ambiente de caos e desordem. Que aqui nós temos dois personagens que retratam muito bem esse caos e essa desordem. Que, como eu já comentei, o primeiro duplo lá do Mishkin, que é o Rogojin, esse é um dos personagens que retratam muito bem essa faceta do estilo de vida nihilista, né? Que acaba sendo modulado para uma filosofia mais hedonista. Porque quando a gente fala do niilismo, inclusive existem obras que falam sobre isso, o niilismo, a partir do momento que você entende como ele é uma filosofia, ele já se autodesqualifica como algo que ele mesmo prega, porque o niilismo, como ele parte do nada, do vazio, não dá para você definir, você não define o niilismo, porque aí você já está criando algo para
se sustentar. Ou seja, ele é um Ouroboros aqui. Ele come a própria cauda. Não dá para você fechar a questão em relação ao pensamento niilista. Então ele acaba sendo transformado em outro pensamento, que é o pensamento do hedonismo, que é oriundo também de um pensamento epicurista. São questões aí filosóficas que não dá para trazer aqui agora, mas que fica aqui pelo menos de uma pílula para vocês entenderem as origens, né? Sendo assim, temos a figura que é sempre marcada nas obras do Dostoiévski, que é a figura da mulher. E aqui nós temos uma mulher que é a força motriz da história. Mishkin chega na estação, conhece alguns familiares próximos e aqui ele também acaba conhecendo essa mulher, que é Nastassia Filipovna. Nastassia Filipovna é uma mulher que também sofreu muito na sua tenra infância, perdeu os pais muito cedo, acabou sendo tutorada por uma pessoa. Posso lembrar que o nome é o Totsky, né? O Totsky seria o tutor da Nastassia. E esse tutor acaba, apesar de cuidar de todo esse tempo dela, durante toda a sua infância e fase adulta, ele acaba dando a essa moça uma vida muito desgraçada, cheia de rotinas de abuso. Entendam-me o que vocês realmente entenderam, tá? Então, isso acaba destruindo a alma dessa moça. Aqui nós temos o exemplo clássico do caos. Nastassia Filipovna, etimologicamente o nome, inclusive Nastassia, ele remete à ressurreição. Essa mulher, ela já morreu, certo? E, estando essa mulher morta para o mundo, a vida dela vai ser regrada pelo caos, pela desordem, pela não vontade de existir de maneira a qual ela busque ser feliz. Tudo ela já perdeu. Ela não tem mais crença de que ela tem salvação. Ela não tem mais perspectivas de transcender e sair desse lugar o qual ela se afundou. Nastassia é a figura que, estando próxima das outras, acaba levando essas outras para o mesmo abismo. Só que ela tem uma coisa, ela é lindíssima, encantadora. Ela tem um magnetismo com os homens absurdo. E todo mundo vê essa mulher e meio que se encanta por ela. Ela tem uma personalidade a qual é invejada muitas vezes por outras mulheres. Por mais que ela tenha essa vida desgraçada, algumas mulheres olham para ela e falam: nossa, essa mulher é demais. Ela é incrível. Eu quero ser como ela quando crescer. E temos aqui uma pessoa que olha para Nastassia e vê exatamente isso. Que é a Aglaia, a caçula lá da família do Zepantin. A Aglaia que seria o suposto par romântico do príncipe Mishkin. Se não existisse a Nastassia, porque o príncipe Mishkin acaba ficando dividido entre essas duas mulheres. Em que sentido? Pô, não, pô, esse cara vai ser bígamo? O que é isso? Vai gostar de duas? Vai amar duas mulheres? É, porque o Mishkin ele não tem noção, ele não sabe, ele não tem capacidade de não amar. Então, ele não consegue entender algumas coisas. Tamanha a pureza e inocência desse personagem. Então, quando ele vê a Nastassia nesse lodo existencial, a partir de uma foto que é apresentada a ele por o personagem Rogojin, que é apaixonado na Nastassia, que só volta para a Rússia
porque ele conseguiu pegar uma herança deixada pelo pai falecido. Ele vai atrás dessa herança e aí com esse dinheiro de dote, ele quer ir atrás dessa Anastácia para casar com ela. Obstinado. Motivação assim, eu quero essa mulher para mim, eu quero esse troféu. E o Mishkin, vendo a foto da garota, ele já olha para ela e fala: meu Deus, essa moça precisa de ajuda. Por quê? Mishkin, ele tem essa sensibilidade acima da média de olhar para as pessoas e fazer uma leitura perfeita do que são cada uma dessas pessoas. Uma análise antropológica, ele consegue enxergar na alma de cada um. Então ele consegue ver as qualidades, possíveis qualidades, mesmo que aquela pessoa não aparente ter aquela qualidade. Muitas vezes aparecerão cenas aqui no livro que Mishkin acolhe personagens aqui que não são dignos de acolhimento, mas isso para o nosso pensamento humano. Só que ele é diferente, ele enxerga, ele tem essa empatia, ele tem essa visão diferente da misericórdia. É até demais para conseguir sobreviver num ambiente desse, degenerado, o qual era a Rússia daquela época. Então o Mishkin acaba sendo taxado em vários momentos de idiota, porque ele não consegue ter esse equilíbrio diante dessas situações. E Anastácia é essa garota que ele simplesmente ama, mas não no sentido de essa vai ser a minha mulher, é porque ela é maravilhosa, ela é linda, perfeita. Não! Ele quer amá-la para protegê-la. Ele quer amá-la para tirá-la daquele lugar que ela está. Ele quer amá-la para ressuscitá-la, porque ela está morta. E isso ele toma a decisão, ele fica ali nessa situação o livro inteiro para impedir que ela se afundasse por completo. Mesmo no primeiro encontro lá das três filhas do Zepantin, que ele se apaixona pela Aglaia. A Aglaia é a garota que, em tese, seria a garota dos sonhos para ele casar, para ele ter sua família. Mas a Aglaia também tem problemas. A Aglaia, ela é uma pessoa imatura. A Aglaia, ela, de certa forma, ela tem alguma inveja de como as pessoas enxergam Nastácia. A Aglaia, em muitos momentos, você percebe que ela queria ser igual a Nastácia como mulher. E isso ela acaba também se comportando de maneira extremamente idiota. Mas não esse idiota do idiota, porque o idiota aqui não é o Mishkin. Ele tem essa pecha de idiota, mas nós somos os idiotas. Essa sociedade tranqueira, esses personagens são os idiotas. Porque nós perdemos o Mishkin dentro da gente. E por isso que hoje é tão difícil você conseguir ser verdadeiro, conseguir ser você mesmo, por mais pecadores que sejamos, porque nós somos. Quanto mais moral você for numa realidade atual, mais correto, mais diferente, mais virtuoso, mais difícil vai ser para você conseguir ser aceito num ambiente social. Essa é a cruel realidade que nós enfrentamos. E a obra O Idiota é sobre essa discussão, além de várias outras. Temos aqui uns pontos muito legais para
considerarmos. A história é muito simples, tá, gente? Como eu já tô vendo, eu sei que eu tô já discutindo muita coisa, mas assim, é o cara que chega da estação para conhecer a família, conhece duas mulheres que ele se apaixona por motivos diferentes e ele vai atrás e a história vai discorrendo sobre isso, de quem que vai casar com essas mulheres no final, tendo figuras que ali o Rogojin ganha, todo mundo quer casar também, todo mundo quer se dar bem. E aí há sim essas disputas e no final a gente desencadeia, digamos, um cataclismo ali que não tem para onde a gente falar que daria certo. Esse final, inclusive eu não vou falar nada do final, tá? Porque não é o livro que você vai chegar e falar, ai, que gostoso, que maravilha, que livro legal. O livro é maravilhoso, só que não é um livro que vai bater nas tuas costas, não vai te abraçar. O livro não vai te abraçar. O final não vai te abraçar. Você não vai aplaudir o livro no final, como eu fiz com os Karamazov, por exemplo. Os irmãos Karamazov têm pedaços extremamente densos e que doem de ler. Mas no final ainda tem motivos para você aplaudir e se emocionar no fim. Esse aqui não. Você não vai sair limpinho da leitura desse livro. E é essa a intenção. Não dá para sair limpo desse livro. Você vai sair macetado. Você vai ser espancado nesse livro. Porque ele vai confrontar com coisas extremamente atuais da nossa vida, da nossa existência. E eu coloquei alguns pontos aqui que a gente precisa ter atenção quando formos ler, que vale a pena a gente prestar atenção, tá? O Dostoiévski ele fala alguns temas durante o livro, dessas entradas que eu comentei, sobre. Ele faz um relato ali naquele ambiente da casa do Zé Pantin para uma das meninas que é pintora, talentosíssima, que é a Adelaida, que é a filha do meio. Ela é pintora e ela pede pro Mishkin descrever para ela alguma coisa, alguma cena que para ela se inspirar na pintura. E é assim que o artista funciona, né? Ele trabalha na contemplação. Aqui temos um exemplo da contemplação para que o artista consiga desenvolver uma obra. A contemplação e essa garota pede para ele descrever uma cena e essa cena ela é incrível. Vou pontuar aqui para que você quando for ler leia com mais atenção ainda, que é o momento onde ele questiona sobre a morte, sobre a pena de morte e o processo tão rápido da decapitação que foi ali adotado na França, né? Guilhotina. Como esse processo, sendo rápido como é, ele priva todo condenado de uma reflexão da dor penitencial que poderia muito bem levá-lo a uma redenção. A decapitação é muito rápida, então você nem sente dor, né? Você sente sim o processo, o caminho até chegar ao cadafalso, beleza. Mas o processo, a dor, ela não é sentida e você meio que tira a experiência dessa pessoa de ter uma salvação, porque não dá tempo dela ter essa consciência. A não ser que ela, no processo, no caminho. Mas eu vejo que muitas vezes muitas pessoas não conseguem entender nesse percurso para onde ela está indo. E muita gente só percebe na hora que a coisa vai acontecer. E aí o tempo é abreviado e você não consegue. E ele fala uma coisa muito importante nesse relato da decapitação, que a pessoa é condenada à morte.
Aí, pior do que a pessoa que vai morrer por ter feito alguma coisa digno da morte, pior ainda é a pessoa que precisa matar essa pessoa que foi condenada. Porque essa pessoa que mata só por matar é pior, porque é uma morte infundada, só por matar, nesse sentido. Ele só está matando porque o outro matou. O peso dessa é pior. Fiquemos com essa reflexão, que é interessante. Temos também um trecho do livro onde, na casa de Rogojin, é uma casa extremamente claustrofóbica, casa de peso espiritual muito grande, retratava exatamente o que era a personagem Rogojin, que é esse cara também autodestrutivo, obcecado, inconsequente, sufocante. E a casa do Rogojin é exatamente isso. E quando o Mishkin conhece a casa, ele se depara com algumas obras penduradas, uns quadros, né? E um dos quadros chama muito a atenção do Mishkin, porque é um quadro grande, que existe inclusive, que é o quadro do pintor Holbein, do Cristo Morto. E esse quadro, eu vou deixar ele aqui em algum lugar fixado para vocês aí, se quiserem depois dar um pause e ficar olhando para esse quadro. Esse quadro demanda uma contemplação para vocês entenderem o que é discorrido aqui no livro através de um personagem que também aparece no livro, que também tem esses ideais questionadores da vida, esses ideais de entender o porquê das coisas, porque ele já também tem um pensamento nihilista, que é o Hippolyte, um garoto que está morrendo. Ele tem uma doença também que já está sentenciado de morte. Ele vai morrer em pouquíssimo tempo. Então ele resolve fazer um memorial, fazer ali um relato de vida, de vários questionamentos que o Dostoiévski tinha na época, e usa o Hippolyte para jogar isso em pelo menos uns 2, 3 capítulos. É gigantesco essa entrada, né? E ali tem várias reflexões de vários temas existenciais, morais, administrativos, de como é que a sociedade estava se comportando. Traz também questionamentos sobre a fé, e aí entra o argumento que o Hippolyte, que é esse personagem muito interessante, muito peculiar, já ele está morrendo, então ele não tem nada a perder. Então é o famoso granada sem pino. Simplesmente começa a falar e dando o seu parecer das coisas, e quando ele fala sobre o quadro, lá na parte 3 do livro, ele traz uma descrição espetacular, uma análise incrível de como esse quadro tem uma capacidade de mexer com as pessoas ao ponto de muitas vezes ter potência de colocar a fé no cristianismo em uma situação difícil, uma situação frágil, porque nós nos deparamos com uma imagem extremamente difícil de ver, realista, onde coloca um Cristo acabado de ser descido do madeiro, ali na pedra, já em situação cadavérica, porém ainda não enrijecida. É um homem derramado na sua pedra, com os olhos estatelados, virados para cima, a mão já em fase de necrose, porque foi furada a mão, então tem todo ali a pigmentação, tem os ferimentos. Acabou de descer o Salvador do mundo
E ele está assim. Esse é o Salvador do mundo. Aí entra a discussão, né? Veja bem, imagine se os próprios apóstolos vissem essa figura de Cristo nessa condição. O que seria colocado na cabeça dessas pessoas e todas as pessoas que tinham fé no Salvador? Olhando aquela imagem, será que nós acreditaríamos que esse era o Salvador do mundo? Era esse o questionamento. E o texto, a, a, a explanação que o Hippolyte traz é maravilhoso. É o Dostoiévski falando, né? É incrível como ele consegue trazer a análise perfeita, que eu não tenho capacidade de reproduzir aqui. É só você lendo para entender. Essa imagem, ela vai ficar na memória de todo mundo que ler o livro, e esse é um dos motivos para você ler o livro, porque é muito bom. Nós temos uma outra entrada usada pelo Dostoiévski, como várias que existem, a respeito da caridade, né? E é muito legal o que ele fala da caridade aqui. Ele usa, inclusive, uma carta da Anastácia para a Aglaia. E essa entrada é muito forte, porque ela fala assim, eu estou na minha edição aqui do Clube de Literatura Clássica, na página 446. Aqui deve estar próximo disso, porque elas têm praticamente... Essa aqui tem um pouco mais de... A outra edição ali da Martin Claret tem mais páginas, porque a diagramação é um pouco mais confortável de ler, a letra é um pouco maior e tal. Aqui, o pensamento é maravilhoso. E para a gente ficar aí, vamos deixar como uma ideia retórica para a gente pensar um pouquinho, tá? É possível amar todas as pessoas, todo o próximo? Tantas vezes fiz essa pergunta a mim própria. É claro que não. É até contranatural. No amor abstrato à humanidade, só há amor, quase sempre, por nós mesmos. Esse pensamento, cara, é um soco no estômago, muitas vezes, porque hoje em dia é o que mais acontece. As pessoas ficam militando por causas, por situações abstratas, dizendo que amam o abstrato, sendo que, na verdade, quando a gente diz que ama algo abstrato, na verdade, nós estamos amando a nós mesmos. Porque você não consegue realmente tirar de você o holofote. Vamos lutar pela causa animal. Vamos lutar pela causa do meio ambiente. Vamos lutar pelas criancinhas no Tahiti. Beleza. São todas motivações abstratas, só que extremamente amplas. Sendo que, para você realmente demonstrar amor por essas pessoas, esse amor tem que ser demonstrado subjetivamente, ali no seu próximo. Quer amar os animais? Ame o cachorro que está ali perto da sua casa. E ninguém precisa saber o que uma mão dá, a outra não precisa saber. Então, quando você ama o abstrato, nada mais é do que você atrair para si esse amor, porque não tem como você mensurar o que você está amando. Então, ame o que é mensurável, ame o que é possível, beleza? É um pensamento extremamente duro, mas é verdade. Mas é verdade, né? Fica aqui a reflexão do Dostoiévski, tá bom? É um pensamento extremamente complicado e a gente precisa pensar um pouquinho se faz sentido, né?
Outra coisa interessante é que ele fala, e para finalizar, né, porque senão vai ficar um vídeo gigante aqui, ele vai falar sobre perfis de seres humanos, os tipos de pessoas que existem no mundo, tá? E aqui nós temos duas categorias de pessoas. As pessoas normais ou vulgares, ou aquelas pessoas que são bastante espertas, com um alcance mais vasto. Essa é uma discussão muito boa, porque Dostoiévski ele fala que as pessoas mais normais, ordinárias, comuns, elas tendem a ser muito mais felizes. Por quê? Dentro desse universo da normalidade, da ordinariedade, a pessoa que está ali, ela se preenche muito facilmente. E ela consegue se vangloriar de coisas básicas, de coisas mínimas, e aquilo para ela já é suficiente demais. E ela acha que está muito bem. É aquela coisa muitas vezes, do medíocre, do ordinário, o básico. E o básico funciona para que você consiga não criar tantas ambições e expectativas e conseguir fazer as coisas que você tem que fazer. E se aprovar com aquilo. Só que existe uma grande parcela da sociedade, da humanidade, que é a outra categoria, que não é aquela categoria do extraordinário, que aí nós temos pouquíssimas que realmente transcenderam para esse patamar. Mas temos a categoria dos não tão extraordinários assim, que é o do meio do caminho. E esses são os mais perigosos. E nós precisamos, todo mundo, nos policiar todos os dias para não ficarmos nesse lugar. Por quê? A pessoa que é acima do ordinário, mas não é extraordinária, ela não consegue se contentar com o que ela tem e ela vai buscar em todos os lugares, fazendo tudo. Ela é extremamente habilidosa, ela é inteligente, ela é perspicaz, ela faz, acontece, consegue conquistar muitas vezes várias coisas, mas ao mesmo tempo nada daquilo preenche, porque ela se sente muitas vezes indigna daquilo que ela está fazendo. Ela tem um orgulho em si que faz ela questionar: não, isso aqui não é justo comigo. Eu preciso, não é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso mais, eu mereço muito mais. E essa coisa de pensar dessa forma acaba deixando a pessoa extremamente em devaneios existenciais, em crises terríveis, porque ela não consegue encontrar cerne de vida em lugar nenhum e nada do que ela faça. Sendo assim, nós vemos aqui uma característica que é muito colocada em algumas obras já publicadas, clássicas. Por exemplo, Fausto, por exemplo, Lúcifer, no livro do Paraíso Perdido, por exemplo, Emma Bovary, do romance Madame Bovary, do Gustave Flaubert, Raskolnikov, do Crime e Castigo, também estamos nesse... Todas essas pessoas, elas fazem parte desse rol. Temos aqui no livro Idiota o Ganya. Ele é uma figura, é a principal figura que transparece esse estilo, essa pessoa. O Ganya, ele é exatamente esse ser. Ele não mede esforços, ele vai pela conveniência. Ele quer demonstrar que ele é foda. Ele quer demonstrar que ele é melhor. Então, independente de que lado que ele esteja, ele quer aparecer. E tem um momento do livro que há, sim, uma discussão na segunda metade, que é muito interessante, porque o Mishkin acaba ficando sabendo que recebe uma herança do doutor que cuidou dele. Ele nem sabia que tinha essa herança. E é engraçado que ao mesmo tempo que ele fica sabendo disso, aparece uma turma
de niilista ali, de os caras, os polidos ali da época, para reivindicar essa herança, falando que descobriram uma pessoa que também é herdeira, enfim. Aí rola um salseiro dentro da casa dos Ivolgin, que moram várias pessoas na casa e os Ivolgin eles alugavam os cômodos para pessoas, né? E o Mishkin acabou ficando ali também de aluguel. E essas pessoas foram todas nessa bagunça para falar com o Mishkin a respeito dessa herança aí. O Mishkin recebeu herança e falando que tinha mais pessoas que eram herdeiras dessa herança que o Mishkin herdou. E na oportunidade, o que acontece? Ganya, que de certa forma já era puto com o Mishkin, agora ele vira uma chave, porque ele era puto porque o Mishkin percebeu, ele queria também ajudar a Anastácia, e o Ganya queria casar com a Anastácia por conta do dote da Anastácia. Porque a Anastácia recebeu um dote do Totsky, porque o Totsky não aguentava mais a Anastácia. Ele queria se livrar da Anastácia, porque a Anastácia estava no problema. A Anastácia já estava nesse caos existencial que estava fazendo mal pro Totsky, motivadamente, obviamente, mas ele queria se livrar, então, pô, a primeira pessoa que aparecer com o melhor dote eu vou dispensar. E é isso que aconteceu. O Ganya queria casar com ela, tinha o seu dote ali. O Rogojin também queria casar com ela, tinha o seu dote ali. E nessa briga que houve essa discussão. E tinha o Mishkin com o seu dote. Porém, o Ganya, depois que passou essa treta da Anastácia com o Mishkin, ele simplesmente vira uma chave e resolve defender o Mishkin publicamente em relação a quem realmente faz jus à herança que o Mishkin recebeu. Ou seja, ele simplesmente não tomou partido do Mishkin de certa forma. Ele quis mostrar que ele é muito bom e ele fez isso de maneira espetacular aqui. Ele atua como um advogado de defesa, desconstruindo toda a argumentação dos pleiteantes ali, a herança do Mishkin. É formidável o jeito que é feito, toda a exposição, é como se fosse uma defesa oral mesmo. O Ganya, por quê? Ele gostava do Mishkin? Não. Ele só quis fazer porque ele queria se autoafirmar, publicamente, principalmente. Por quê? O Idiota também é um livro onde você vai receber os diversos ataques, as diversas provocações, os diversos socos no estômago a respeito de como a sociedade vivia naquela época, dando valor a simplesmente as maneiras, aos costumes, às aparências e deixando de lado a essência, que é o que realmente importa, porque quando você tem a boa essência, automaticamente você deixa transparecer a verdade de você mesmo, de nós mesmos. E essa verdade só pode ser descoberta quando a gente consegue entender e buscar contemplar o belo. E o belo jogado, para finalizar aqui, o belo jogado no ambiente extremamente hostil ao belo, não há como sobreviver e sair de lá sem nenhum tipo de efeito colateral, né? E é assim que eu quero finalizar com vocês. Pense nisso. Vale a pena? Quanto mais idiota nós sermos, é melhor? Será que é melhor? Aí fica a nossa reflexão aqui, né? Para finalizar. Quanto mais idiota nós sermos, seria melhor? Fica aí uma reflexão. Será que dá pra gente conseguir sobreviver sendo esse idiota, assim como foi, como era o príncipe Mishkin? O mundo hoje consegue aceitar esse idiota? Mas se tivesse mais idiotas, será que daria para transformar o mundo? Fica aí uma reflexão para a gente levar. E eu espero que vocês aí que vão se aventurar para ler o livro consigam pegar esses fragmentos que eu trouxe de maneira a ajudar no direcionamento e entender ali o porquê que estão sendo discutidos alguns temas ali. Repito, o Idiota não é apenas a história. Ele é muito mais do que a história, ele é muito mais Dostoiévski do que o próprio romance. E sendo assim,
Dostoiévski usa o romance para trazer as suas questões pessoais de vida e de sofrimento e de conflito que ele estava enfrentando ali naquela Rússia, sendo trucidada pelo costume, pela influência do liberalismo e do iluminismo vindo do Ocidente. Beleza? Quero agradecer aqui a todos que estão até agora comigo. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Eu sei que vai ficar longo, mas não tem como ser diferente com essa obra, porque é extremamente difícil e densa. Procurei trazer aqui os fragmentos mais importantes para situar vocês na hora que vocês lerem, tá bom? E espero poder compartilhar com vocês aqui as impressões. Deixem aqui nos comentários as dúvidas. Se eu deixei passar alguma coisa, porque é impossível a gente abordar tudo num conteúdo que teria que ser mais enxuto para essa plataforma. Espero que eu consiga ter aí ajudado vocês nesse encaminhamento da nossa jornada literária, tá bom? Agradeço demais e espero que a gente se veja o mais breve possível. Continuamos com a nossa jornada de livros para 2025 e conforme nós formos finalizando as leituras, teremos vídeo novo no canal. Tudo bem? Um grande abraço. Até mais.